O economista-chefe da Serasa Experian, Luiz Rabi, está em Passo Fundo participando de uma atividade na empresa Parceria Soluções Empresariais, onde ele fala sobre tendências do mercado e o cenário macroeconômico. Nós aproveitamos, é claro, esse momento para conversar com este economista, que é também referência no país e está aqui no estúdio com a gente. Obrigada por aceitar o nosso convite. A gente começa já lhe perguntando uma avaliação sobre a economia atual do país. A economia brasileira tem passado por um processo de recuperação da recessão econômica que dominou praticamente os últimos 2 anos. Nós tivemos aí, em 2015 e 2016, fortes retrações na atividade econômica. E agora, em 2017, a economia parece começar a entrar nos eixos, ou seja, reencontrar o caminho do crescimento. Alguns dados positivos, como produção industrial, exportações, o próprio desempenho do agronegócio, esse ano de 2017, vendas do varejo que começam também a mostrar algum sinal de reação, formam esse ambiente aí de uma economia que tenta sair da recessão, apesar das dificuldades, principalmente oriundas aí do cenário político. Pois é, a gente acabou de ouvir as informações mais recentes do cenário político e eu lhe pergunto, a economia consegue ficar à parte? Ela está blindada ou não adianta? A economia acaba tendo tudo a ver com a política? Não, claro que a crise política também reflete na economia, porque isso afeta principalmente as decisões empresariais de investimento, as decisões do consumidor de endividamento, ou seja, comprar coisas mais caras, por exemplo, automóveis, imóveis, crédito que envolve crédito de longo prazo. Então, a crise política gera, dependendo do agravamento, ela pode gerar uma crise de confiança, tanto dos empresários quanto dos consumidores. Então, é importante que haja, de alguma forma, ou seja, que os políticos em Brasília encontrem alguma solução que dê uma certa governabilidade ao país para que ele possa trabalhar de forma tranquila na sua economia. O Brasil não pode parar. Até quando essa blindagem consegue se sustentar? A gente tem aí o atual presidente passando por um processo, aí pode vir a ser cassado. Uma mudança nesse cenário tão brusca pode gerar novos prejuízos à economia, na sua visão? O que importa para a economia é justamente a manutenção dessa agenda de reformas, né, que está colocada no Congresso. Nós tivemos aí há poucos dias aí a aprovação da reforma trabalhista, né? E estamos aí na expectativa de que a reforma da Previdência seja também aprovada. Então, é justamente a manutenção dessa agenda no Congresso, ou seja, ter uma equipe econômica coesa e ter um governo comprometido com o andamento dessas reformas é que garante uma certa influência positiva do cenário político sobre a economia. Claro que qualquer notícia, qualquer situação política que sinalize aos agentes econômicos que essa agenda de reformas ela pode ser paralisada por algum motivo, por uma queda do presidente Temer ou por um novo arranjo político que paralise o andamento das reformas no Congresso, isso obviamente será prejudicial para a recuperação da economia brasileira. Então, o que está por trás hoje é a manutenção de uma agenda econômica, uma agenda de reformas, sustentada por uma base política, e essa base política tem que estar minimamente comprometida com o andamento dessas reformas. O Brasil tem hoje 61 milhões de pessoas inadimplentes. Há pouco o governo liberou o dinheiro do FGTS. Os brasileiros estão guardando esse dinheiro, eles estariam gastando esse dinheiro e não pagando suas contas? Na sua visão, o que pode estar acontecendo? O problema é que nós atingimos aí esse ano 61 milhões de brasileiros inadimplentes no país, basicamente em função do impacto da crise dos últimos 2 anos, justamente na questão do desemprego, né? 2 anos de recessão econômica gerou um aumento muito dramático do desemprego no país. Estamos aí com 14 milhões de brasileiros, quase isso, desempregados. Claro que o desemprego é uma variável que impacta diretamente a inadimplência, né? Então, o que nós imaginamos é que no segundo semestre a inadimplência deve começar a se estabilizar, ou seja, tivemos esse aumento forte dos últimos 2 anos e meio, praticamente. Chegamos num nível muito alto de inadimplentes no Brasil. Quando nós falamos 61 milhões de pessoas, isso representa 40% da população adulta do país. Mas a tendência a partir do segundo semestre, principalmente a partir do ano que vem,
se a economia realmente conseguir engatar essa retomada de crescimento, se a política se acertar, a tendência da inflação começar aos poucos ir diminuindo, juntamente com a queda também aos poucos do desemprego. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Um bom encontro hoje à tarde com os empresários de Passo Fundo. Eu agradeço, Obrigada. Então, até a próxima.